Salve Maria Santíssima, tudo bem com vocês, catequistas? Hoje vamos trazer um tema interessante para trabalharmos, são os sacramentais. Então eu vou ajudá-los na preparação do encontro para falar sobre os sacramentais. Isso é um tema que muitas vezes não temos nos livros didáticos aí para a formação de jovens, né? Alguns livros não trabalham este tema, mas dentro da programação aqui no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, nós achamos por bem incluir esta temática tão importante que mereceu um momento especial de formação. Mas vamos lá, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que tudo possa acontecer conforme a vontade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A ideia deste vídeo é, no primeiro momento, ajudar na preparação dos catequistas aqui do Santuário, Santa Rita de Cássia, como disse, mas resolvi subir no YouTube para que mais pessoas tenham acesso. É um vídeo simples, a intenção é ajudá-los na preparação do encontro, no momento formativo, não fazer o encontro aqui, mas ajudá-los na preparação. Então isso gostaria de deixar claro. Uma das coisas mais importantes para começarmos o vídeo, ou melhor, o nosso encontro, é ter um ambiente celebrativo. O ambiente da catequese ele precisa ter um espaço que a gente possa entender que é diferente de uma aula. Porque o jovem já passa a semana inteira dentro da escola e fazermos mais uma aula talvez se torne algo não atrativo. Então ela precisa ser um espaço celebrativo. Então é sempre importante ter uma vela, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma toalha estendida, um destaque à palavra de Deus, para que nós possamos de verdade saber que ali não é uma aula, mas é um momento celebrativo. Segundo ponto importante, quando falamos com jovens, é muito importante entendermos o público com o qual nós estamos falando. Nós sabemos que a juventude é uma fase de exageros. É nessa fase que temos aquela adoração às bandas de rock, às bandas de músicas em geral, aos times de futebol, aos modismos, ao que está na época ali acontecendo. Quem é mais velho se lembra dos emos, dos metaleiros, né? Então todo mundo de camisa preta, olho pintado, cabelo esquisito pro lado, e as diversas fases que a juventude enfrenta. Quando falamos dos sacramentais, é importante destacarmos e mostrarmos um momento para que eles não caiam nesses exageros. Sim, pois mesmo dentro da igreja pode acontecer esse exagero, porque a forma como o jovem encara muitas vezes, o adolescente encara o que lhe é apresentado, pode ser um fator de multiplicação. Como assim? Eu apresento para os jovens os sacramentais. Aí o jovem vai andar com um terço amarrado no braço, outro no pescoço, um na cintura, uma água benta no bolso, um sal exorcizado no outro, uma relíquia de um santo pelo lado de dentro da camiseta, medalha de São Bento, medalha de Nossa Senhora das Graças. Vai se tornar uma loja ambulante de sacramentais. Então, é muito importante mostrarmos para os jovens a eficácia dos sacramentais, a beleza, mas que não é para cair no exagero. Jovens aí todos cheios e pendurados de sacramentais, né? E isso acontece às vezes até com adultos, né? Talvez tenham tido uma má formação. Então, não são amuletos, não me torno mais católico porque estou carregado de sacramentais, não me torno melhor ou já me garanto na entrada no céu porque estou aí com 2, 3 escapulários. Agora a moda é usar os escapulários gigantes no peito, né? Então, cuidado com isso, muita atenção a esses detalhes, tá? Porque é uma idade crítica com a qual nós estamos conversando, onde os exageros acontecem. Um outro ponto importante e fundamental: o tema é sacramentais, não é sacramentos. Nós conhecemos muito bem quais são os sacramentos e vamos falar mais para frente com os jovens sobre os sacramentos.
os 3 da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Vamos conversar depois com os jovens sobre os sacramentos de cura, a confissão e a unção dos enfermos e os sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio, em outro momento. Então, a diferença entre sacramentais e sacramentos, né, que isso fique bastante claro para todos nós. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre os sacramentais. Vou dar um destaque especial ao Santo Terço, do qual nós vamos gastar um pouco mais de tempo durante a catequese, e por fim, vamos falar sobre os outros sacramentais. Não vou fazer um vídeo longo, né? A catequese ela fica um pouco maior na hora de aplicar, mas aqui a explicação acredito que dá para a gente fazer em um tempo menor. Vamos lá. Como surgiu o terço? São Domingos de Gusmão, no século XIII, estava combatendo uma heresia chamada albigense. O que era essa heresia? Veja só se vocês identificam essa heresia nos nossos tempos atuais. Eles acreditavam que existia um Deus do bem e um Deus do mal, que eram equiparados, tinham as mesmas forças. E negavam a força da Santíssima Trindade. Nós entendemos e sabemos por dogma de fé que Deus é todo-poderoso, infinito, em sua magnitude, eterno, e que o demônio é uma criatura. Ainda hoje, muitas pessoas tratam como se o demônio tivesse uma força semelhante à de Deus, e não o tem. Muito do poder que é dado ao demônio é dado por nós, porque nos colocamos em ocasiões de pecado. Aí sim ele ganha uma força. Mas ele não tem o poder que tem Deus, porque ele é criatura e Deus é o Criador. E São Domingos Gusmão estava na Espanha e precisava combater esta heresia, então ele se dirigiu até a França. E ele não sabia muito bem por onde começar, então ele se dirigiu a um santuário mariano e começou a rezar, pedindo a Nossa Senhora que lhe desse uma arma para combater esta heresia. Rezou 1, 2, 3 dias e nada. Até que Nossa Senhora aparece a São Domingos Gusmão e lhe apresenta o saltério angélico, nas palavras do anjo Gabriel, que é a oração do terço. Nela são colocadas as 3 principais orações do cristão: o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Sempre quando eu vejo falar do terço, e isso às vezes algumas correntes protestantes acabam dizendo que é uma oração repetitiva, tediosa, que não faz sentido, só uma repetição de palavras. Agora não consigo me lembrar quem me deu essa explicação, mas que para mim faz muito sentido. A oração da Ave Maria, durante a oração do terço, ela é como um embalo para que nós possamos meditar os mistérios da vida de Cristo. Nela, nós conseguimos ali ir rezando e pensando naquilo que está acontecendo na vida do Senhor. Os mistérios que nós rezamos dentro do terço, eles nos conduzem a uma meditação da vida de Jesus. E está tudo na Sagrada Escritura. Então ela não foge daquilo que a Escritura nos propõe. É uma forma de experimentarmos a Deus. Muitas pessoas analfabetas que não tiveram acesso à leitura, e eu me lembro muito da minha já finada avó, que conhecia muito bem os mistérios da vida de Nosso Senhor através da oração do terço. Eu me lembro que há um bom tempo atrás, quando foi colocada televisão na casa da minha avó, ela morava no sítio, até um tempo não teve energia elétrica, né? Depois chegou a energia, ela gostava de sintonizar a TV Aparecida e rezar junto o terço, né? Só que ela já sabia, ela conhecia. Então foi uma forma de evangelização. Olha só que interessante. Ela conhecia os mistérios da vida de Cristo pelo terço, mesmo sem saber ler, mesmo sem ter acesso à Bíblia, à Sagrada Escritura. Mas vamos lá. Eu gosto de iniciar também, façam isso com os seus catequizandos, iniciar a catequese com a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, sabe? Para já ir criando um ambiente de oração. Vamos lá. Sigamos.
Num segundo momento, depois dessa explicação que nós damos sobre o terço, podemos entrar nos mistérios da vida de Cristo. E aí podemos fazer uma Lexio Divina, uma forma de oração, ou podemos caminhar, se você tiver espaço na igreja, meditando, conversando, falando. Eu falo caminhar para as turmas pequenas, tá? Por exemplo, eu tenho 9 catequizandos e sou muito feliz com isso, que não tenho turmas grandes, porque a gente consegue trabalhar melhor. Mas se a sua realidade são turmas grandes, talvez fique difícil caminhar. Mas que você faça a Lexio Divina dentro do seu espaço de catequese ali. Então nós começamos a meditar os mistérios gozosos, que são aqueles mistérios do início da vida de Cristo. Então nós podemos localizar na Bíblia, podemos ir encontrando, especialmente no Evangelho de São Lucas, né, esses momentos. Nós podemos entender o quanto Deus falou através da Sagrada Escritura e está ali nos mistérios gozosos. A anunciação, a visitação, o nascimento, a purificação e o encontro de Jesus no templo com os doutores. Então são alguns momentos de meditação. Escolha 2 ou 3 aí e faça uma meditação. Depois os mistérios dolorosos. Né? Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nós aqui estamos no tempo pascal. Acabamos de conversar e falar com os jovens sobre Semana Santa, passamos todos aqueles momentos, então são pontos que eles já conhecem. Então a agonia de Jesus no horto, a flagelação, a coroação de espinho, a cruz nos ombros, a crucifixão. Né? Então são momentos fortes que dá para conduzir um momento de oração muito forte. A catequese ela tem esse aspecto de oração também, tá? Ajude-os a meditar. Talvez olhar um crucifixo, e passando de mão em mão enquanto se reza uma Ave Maria, para que eles possam mergulhar no mistério. Os mistérios gloriosos, a ressurreição de Nosso Senhor, a ascensão, a descida do Espírito Santo, a assunção da Santíssima Virgem e a coroação de Maria. Então são pontos também que nós podemos conversar para poder falar um pouquinho com eles. Então, mostrar que, como eu disse, tudo está na palavra de Deus, mas existem também pontos que são do magistério e da tradição. Lembre-se disso, meus irmãos, nós não somos protestantes. Nem tudo o que nós ensinamos numa catequese, ela está às vezes explícito ali na palavra de Deus, mas o magistério e a tradição nos ajudam a interpretar e bem chegar a estes pontos. Vamos lá, sigamos. Então este é o momento com o terço. Aqui nós gastamos alguns minutos para falar, mas você se estenda um pouco mais. Mergulhe nos mistérios, faça a leitura com eles, para que possam experimentar tudo de uma forma dinâmica. Depois, vamos falar sobre os sacramentais, então. São sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados os efeitos espirituais, obtidos pela intercessão da Igreja. Pelos sacramentais, os fiéis se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificados nas diversas situações da vida. Quais são os sacramentais? Existem inúmeros, não dá para citar todos aqui, mas os objetos, medalhas, crucifixos, rosários, escapulários, orações, a água benta, o sal exorcizado. Né? Então são elementos que nós chamamos de sacramentais. As bênçãos também são sacramentais. A bênção aos alimentos, às casas, ao trabalho, ao carro, às imagens, às máquinas do campo, aos doentes. Então são todos sacramentais. As consagrações, né, da igreja, do altar, do cálice, né, da criança após o batismo, dos esposos, os exorcismos. Então essas orações também são sacramentais. Aqui eu quero fazer um breve comentário sobre dois fatos interessantes. Não se escandalize, mas é preciso refletir. Recentemente, pelo menos aqui na nossa região, tem se aumentado durante o batismo a consagração da criança à Santíssima Virgem Maria. Então você tem um padrinho e madrinha do batismo e depois uma madrinha e um padrinho, ou só uma madrinha, de consagração. É muito bonito. É belo,
É louvável consagrar-se à Santíssima Virgem Maria, colocar-se diante da imagem e pedir e colocar aquela criança, né, sob a proteção do manto da Santíssima Virgem Maria. Perfeito. Só que acontece alguns, podemos dizer, jeitinho brasileiro nesta situação. Às vezes, a pessoa não se encaixa para ser padrinho ou madrinha daquela criança. Não tem os requisitos, né? Em outro momento podemos falar aí sobre os requisitos para ser padrinhos e madrinhas. Tem vídeo no canal falando sobre isso. E a pessoa não atende os requisitos. Então, dá-se um jeitinho. Eu arrumo outros padrinhos para o momento do batismo e coloco essa pessoa na foto porque ela é madrinha ou padrinho de consagração. Entende? A pureza do ato foi perdido. É apenas um vou agradar um parente, vou agradar um amigo que eu prometi que ele seria padrinho ou madrinha, mas não atendeu às exigências. Então vamos dar um drible na forma para poder encaixar. Este é um ponto. O outro é a consagração à Nossa Senhora também. Muitas pessoas têm recorrido ao método de consagração à Nossa Senhora. Louvável também, muito bonito, consciente. Né? As pessoas usam a cadeia ou uma outra forma de mostrar que são consagrados à Nossa Senhora, mas corre-se o risco do modismo. O ato de se consagrar, ele requer uma mudança de vida. Muitas vezes, esse ato de consagração é: os meus amigos estão fazendo, todo mundo está fazendo. Alguns padres o fazem depois da celebração eucarística, um momento ali bonito, e assina-se a carta de próprio punho, coloca-se a cadeia no braço. Se foi feito de consciência, como uma adesão, como, olha, a partir de agora é uma mudança de vida mesmo, sou consagrado a Nossa Senhora, quero esse caminho para a minha vida, ótimo, maravilha. A consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Santíssima Virgem Maria é consciente. Agora, todo mundo está fazendo, vamos entrar no bolo aí. Nem li o livro direito, mais ou menos, li os resumos, não estou disposto a rezar o terço diário, ainda estou numa fé, talvez trazendo o texto de São Paulo ainda naquele leitinho, não estou ainda nos alimentos mais sólidos e já quero partir para uma consagração. Cuidado, cuidado. Mas tudo é válido. Não é bem assim. Precisamos ter consciência dos atos que nós estamos fazendo. Toda adesão precisa ser consciente. Nós não exigimos tanto para que o jovem seja crismado? Para que o jovem receba com consciência o sacramento? Então, os sacramentais também. Então, esse é um ponto, um parênteses que eu quis fazer aqui sobre esses dois assuntos muito importantes de nós conversarmos com os jovens. Porque em pouco tempo eles serão pais, serão convidados para ser padrinhos, e é importante que tenham essa consciência. E num outro momento, às vezes quando começa a frequentar o grupo de jovens, começa a estar com outros, logo se falam da consagração em grupos, de momentos assim. Então, importante ter essa consciência. Vamos lá. Vamos trazer um pouquinho, alguns detalhes, o que eu falei para vocês já. Não se pode exagerar o valor sacramental como se fosse um rito mágico ou um amuleto, superstição ou fanatismo. Por outro lado, não se pode desprezar o seu valor, pois o Concílio Vaticano II reafirmou esse valor e também a sua necessidade. O homem é o lugar tenente de Deus no mundo e deve dominá-lo pela técnica e pelo trabalho. Os sacramentais protegem do mal e não deixam colocar Deus em segundo lugar. O povo gosta dos sacramentais. Quando a igreja não os oferece ao povo, este corre o sério risco de buscar as superstições, os amuletos, as benzedeiras da vida e etc. Então, é muito importante nós termos esse discernimento. Eu quero falar um detalhe importante aqui para vocês. Espera aí, deixa eu só localizar.
É preciso entender que a eficácia santificadora dos sacramentais é diferente dos sacramentos. Prestem bem atenção nisso daqui. É preciso entender que a eficácia santificadora dos sacramentais é diferente dos sacramentos. Ela tem a sua força na oração da igreja e das disposições da pessoa que recebe ou utiliza o sacramental. Esta eficácia é chamada de ex opere operantes, eclésia, ou seja, depende da fé e devoção do ministro e do fiel. Então, de nada adianta eu usar um escapulário, utilizar uma medalha, saber da promessa, por exemplo, de Nossa Senhora, que buscará no purgatório aqueles que usam o escapulário, mas se tu vive pecado mortal, entendeu? De nada adianta. Depende da fé e da decisão daquele que está usando. Porque senão se torna um amuleto. Ah, se eu usar isso aqui eu estou protegido. É que nem fechar o corpo, que nem falam aí nos meios espíritas, entenderam? Então depende sim da fé. Né? Eu vou buscar uma água em Lourdes. Né? Eu recebi uma graça muito grande. Um amigo me deu água de Lourdes no momento que eu estava com um problema nos olhos. Não sarava há muito tempo já. Já tinha recorrido, tinha marcado cirurgia. Né? Ele me deu a água de Lourdes, passei com muita fé e aquilo me ajudou. Mas procurei me confessar na semana, comungar, entendeu? Não foi de qualquer forma. Eu recebi a água, eu não a passei imediatamente. Eu fui primeiro me confessar. Porque precisava estar em estado de graça pleno com o Senhor para poder usar aquele sacramental. Então esse amigo me deu essa água e aconteceu a graça. Caiu a pele que estava ali já marcado para fazer a cirurgia. Passei no médico, o médico viu, esse meu amigo é testemunha, minha esposa, a minha sogra que acompanhou também as orações, todos viram a graça acontecer. Mas dependia de que eu buscasse e recorresse ao sacramento. E olha que bonito, o que o sacramental fez? Eu acreditei naquele sacramental e ele me conduziu a uma confissão e à comunhão. Não fiquei preso a um amuleto, a uma superstição, mas ele me conduziu aos sacramentos. É isso que nós precisamos ter. Diferente do sacramento. Por exemplo, a dignidade do ministro não interfere na ação, na graça. Um padre em pecado mortal, se ele consagrar a Eucaristia, ela é válida. É real, é presença real de Cristo. Se um padre em pecado mortal ouvir a sua confissão, também a graça acontece da mesma forma. Não depende do ministro. Viu a diferença? Então esse é um detalhe importante para gravarmos. Bom, depois nós temos os números do catecismo, que nós podemos passar de uma forma rápida, no seu momento de estudo, de preparação. Nós temos ali no número 1667 até o 1679. Vamos ler só alguns pontos. O vídeo já está com 25 minutos. A Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais, que são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados, efeitos principalmente espirituais, obtidos pela oração da Igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos, e são santificadas as diversas circunstâncias da vida. Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira do sacramento, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Para os fiéis bem dispostos, quase todo acontecimento da vida é santificado pela graça divina, que flui no mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Cristo, do qual todos os sacramentos e sacramentais adquirem a sua eficácia. Quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. Aqui o 1671 do Catecismo traz as figuras sacramentais, as bênçãos de pessoas, da mesa, de objetos, de lugares.
Toda bênção é louvor a Deus. O que mais? Certas bênçãos têm alcance duradouro, elas têm por efeito consagrar pessoas a Deus, reservar para o uso litúrgico objetos e lugares, não confundir com a ordenação sacramental. O que mais? Bênção a objetos. O que mais que tem? Bom, depois vale muito ler todos esses números do catecismo. Acho que é isso, meus irmãos, que a gente pode falar sobre os sacramentais. Preparem então com muito carinho, leiam esses números do catecismo, façam o exercício de ter tempo para a preparação, pelo menos 1 hora de preparação e 1 hora de oração para dar uma boa catequese. Não vá dar catequese sem rezar e sem preparar. Mas não use isso como um amuleto. Ah, eu não preparei, eu não vou para a catequese. Aí entra naquele desespero de achar um substituto para ir. Não haja com essa covardia. Mas seja santo, converta-se, prepare bem a catequese, reze e leve para os jovens a mensagem do Cristo vivo e ressuscitado. Acredito que são os pontos principais. E finalize colocando um propósito na vida deles. Que tal rezarmos o terço? Marque durante a semana um dia, um horário que dê para vocês rezarem juntos. Faça umas 2, 3 vezes de forma online ou no grupo de WhatsApp. Não precisa nem colocar online. Fala assim, vamos rezar juntos todos os dias, 9 da noite? 15 minutos, um terço. Aí todo mundo coloca no grupo, estou rezando, estou rezando. E aí a gente já sabe que estamos juntos na oração. Não caiam na mentira e na besteira dos enganos do nosso tempo. Não temos tempo. A vida do jovem é corrida. A vida do jovem, ele trabalha, ele estuda, e é difícil parar para rezar. Dá sim para ter tempo para rezar. Ajude-os a se libertar desta mentira de que não temos tempo. Porque temos sim. Temos tempo para rezar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.